Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje, o nosso foco é a história da Comissão de Estradas de Rodagem número 3, a famosa CER3, né? E como ela está, assim, totalmente ligada à fundação, ao desenvolvimento da cidade de Jardim, lá no Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, uma ligação bem forte. A gente se baseou em transcrições de vídeo, vários documentos históricos, textos de museu também, e todos eles mostram essa conexão, que é bem particular. E o que salta aos olhos, né, é uma narrativa fascinante, onde você tem engenharia militar, construção de infraestrutura pesada e a formação de uma comunidade, tudo acontecendo junto, sabe? Uma coisa puxando a outra. É quase simbiótico, né? Exato. Bom, então vamos lá. A nossa missão aqui hoje é tentar entender como é que uma comissão do governo criada para fazer estrada, né? Certo. Acabou virando, tipo assim, a coluna vertebral de uma cidade e até de uma região inteira, o motor mesmo, né? O motor, sem dúvida. Pra gente começar, é importante dizer que a relevância militar dessa área, ela não começa com a SR-13, vem de bem antes. Bem antes. As fontes que a gente consultou levam a gente lá para o século XIX, Guerra do Paraguai, 1864-1870. Isso. E para a figura histórica do José Francisco Lopes, dono da Fazenda Jardim. Ele que depois ficou conhecido como Guia Lopes, da retirada da Laguna, né, em 1867. Exatamente. E o contexto maior, assim, era a necessidade que o Império e depois a República tinham de integrar e defender aquelas fronteiras imensas do Oeste, né? Isso levou à criação de colônias militares, pontos estratégicos como Unioaque, Miranda e outras como Brilhante, Dourados, lá na década de 1850 ainda. Ah, então já tinha essa preocupação militar bem antes. Sim, sim. E é interessante, né? Porque já em 1904, bem antes das estradas que a gente vai focar, outro projeto de engenharia grande passou por ali. Qual? As linhas telegráficas do Major Rondon, ligando Corumbá a Porto Murtinho. E essas linhas cruzaram justamente as terras da Fazenda Jardim. Que coincidência! Pois é, foi um dos primeiros esforços do Estado para marcar o que a gente pode chamar de brasilidade naquela fronteira oeste. Para dizer, aqui é Brasil. E o que significava exatamente essa brasilidade nesse contexto inicial? Era só marcar território? Era mais que isso, eu acho. Era reforçar a identidade e a presença brasileira mesmo, numa área que era muito remota, muito isolada, né? Tentar integrar culturalmente, administrativamente, economicamente. Entendi. O telégrafo foi uma tentativa de conectar, de afirmar a soberania. Embora, sim, o impacto na transformação social e econômica ali na hora tenha sido mais limitado, né? Comparado com as estradas depois. Mas foi um primeiro passo importante. Entendi. Bom, aí pulando no tempo. A gente chega nos anos 30. Governo Vargas. A famosa Marcha para o Oeste. Isso. Os documentos falam da chegada de militares do 6º Batalhão de Engenharia. Eles vieram de Aquidauana. E a missão era clara, abrir estrada, consertar a estrada, primeiro para Nioque, depois para essa região da Fazenda Jardim. Exatamente. Mas aí fica a pergunta, como é que um pessoal construindo estrada acaba virando um povoado? Não é automático, né? Não mesmo. Mas aí é que entra a dinâmica interessante, sabe? Os militares montaram um acampamento. Primeiro na margem direita do rio Miranda, onde hoje é a cidade de Guia Lopes da Laguna. Ah, então Guia Lopes veio primeiro que Jardim. Veio. E o que acontece? Esse núcleo militar, mesmo no começo sendo bem precário, ele funcionou como um imã. Começou a atrair gente. Que tipo de gente? Ah, os próprios militares, com as famílias, claro, mas também civis, os chamados agregados, que faziam serviços gerais, sabe? E comerciantes. Todo mundo buscando um pouco de segurança e a oportunidade econômica que ter o exército ali por perto representava, né? Numa área isolada. Faz sentido. Segurança e alguma movimentação econômica. Exato. Aí esse movimento todo culminou em 1938 na fundação oficial do Patrimônio de Guia Lopes da Laguna, numa área que foi doada por um dos filhos do Guia Lopes, que já tinha falecido. Interessante. E as unidades militares ali, elas
mudaram com o tempo também? Mudaram. O 6º Batalhão de Engenharia virou o 4º Batalhão de Sapadores, em 35, e depois, em 39, virou o 4º Batalhão Rodoviário. Ah, batalhão rodoviário, já focando mais em estrada mesmo. Já com esse nome, né? E foi com essa denominação, 4º Batalhão Rodoviário, que eles construíram a famosa Ponte Velha sobre o Rio Virana. Uma ponte de madeira impressionante para a época. Conseguiu vencer o rio ali, né? E ligar as duas margens. Um marco importante, imagino. Essa evolução das unidades é chave. Aí a gente chega em 1945. Outra virada. Exato. O 4º Batalhão Rodoviário é extinto, e no lugar dele surge a Comissão de Estradas de Rodagem número 3, a SER-3. Isso me deixou curiosa. Por que essa mudança? De batalhão para comissão. Qual a lógica? Olha, foi uma mudança de estratégia, de filosofia mesmo, do governo federal, totalmente conectada com a marcha para o oeste. Certo. Começou a ficar claro que investir pesado numa malha de estradas seria muito, mas muito mais eficaz para destravar a economia e garantir a integração de verdade do interior do Brasil. Mais do que o telégrafo, mais do que só a presença militar para a defesa, para escoar a produção, facilitar o comércio, fixar gente no território. Aí a série 3 nasceu como o braço principal dessa política no sul do antigo Mato Grosso. Com essa missão clara, construir estrada. Era a prioridade número 1. Entendi. E tem um detalhe importante que você mencionou antes. A sede do batalhão mudou de margem do rio, né? Isso, crucial. Já em 1939, eles perceberam que seria melhor estrategicamente mudar a sede do acampamento original, na margem direita, para a margem esquerda do Rio Miranda, onde hoje é Jardim. E por quê? Provavelmente por questões de terreno, logística, acesso, e essas novas instalações foram feitas em terras do senhor Fábio Martins Barbosa, que, olha a conexão de novo, era casado com uma neta do Guia Lopes. A história se amarrando, né? Sempre voltando para a família Lopes e para a Fazenda Jardim. Então, essa nova estrutura da SER-3, já na margem esquerda, foi o embrião direto da cidade de Jardim. Foi ela que deu o pontapé inicial. Sim, a ligação é direta, fundamental. A SER-3, com seus projetos enormes de estradas, virou um polo que atraiu muita mão de obra. Muita gente mesmo. De onde vinha essa gente toda? Olha, de tudo quanto é canto do Brasil. Nordestino, sulista, paulista, mineiro e até de fora, paraguaios, bolivianos. Imagina a mistura de sotaques, de culturas, chegando naquele ponto isolado do mapa. Nossa, e que tipo de trabalho eles faziam? Tudo que você imaginar para tocar uma obra desse tamanho. Pedreiro, carpinteiro, marceneiro, eletricista, mecânico, motorista de caminhão, operador de trator, de motoniveladora, topógrafo, engenheiro, médico, enfermeiro. Uma lista enorme de profissionais. Uma verdadeira cidade de trabalhadores se formando ali em volta da comissão. Exatamente, uma concentração muito grande de pessoas. E muitas delas, no começo, vivendo de forma bem precária, né? As fontes falam de barracos de pau a pique, telhado de sapé, improvisados ali no entorno da área da comissão. Uma situação que demandava organização, imagino. Urgente. Criou uma necessidade social muito grande. Era preciso organizar minimamente aquele monte de gente que não parava de chegar. Aí foi assim que, em 14 de maio de 1946, sob a liderança do comandante da SER-3 na época, o Major Alberto Rodrigues da Costa, que parece ter tido uma visão bem clara disso, e com a ajuda de outros servidores civis e militares, foi fundada oficialmente a Vila Jardim. Vila Jardim, o nome homenageando a fazenda antiga, né? Claro, fechando o ciclo. Homenagem à antiga fazenda Jardim do Guia Lopes. Então olha que interessante, você tem duas cidades vizinhas, Guia Lopes da Laguna, de 38, na margem direita, e Jardim, de 46, na margem esquerda. As duas nasceram do mesmo impulso, a construção de estradas pela engenharia militar. Mas a SER-3 foi tipo assim, o catalisador definitivo para Jardim. É fascinante pensar na escala disso, porque a SER-3 não estava lá só para fazer uma estradinha de terra, né? De jeito nenhum. Ela construiu e melhorou rodovias super importantes que mudaram o mapa da região. A ligação de Campo Grande a Corumbá, que depois virou parte da BR-262. Isso, fundamental. A estrada de Aquidauana para Porto Murtinho, para Bela Vista, lá na fronteira.
E as conexões de Jardim mesmo com Maracaju, Dourados, Ponta Porã. Exato. Centenas, talvez milhares de quilômetros abertos ali na raça, sabe? Em condições difíceis muitas vezes. Por essa multidão de trabalhadores. Muitos anônimos, né? Mas que literalmente abriram o caminho para o futuro da região. Abriram o caminho, literalmente. Mas as fontes que a gente viu, elas batem muito na tecla de que o impacto da CR3 foi bem maior que só o asfalto, que só a estrada. Com certeza. E aí a gente volta àquela ideia, a CR3 como arquiteta da cidade. Ela não só tornou o Jardim possível com as estradas, mas ela construiu a infraestrutura básica da cidade nos primeiros anos. Os documentos, as fotos do Museu da CR3 mostram isso claramente. O que, por exemplo? Olha, a lista é grande. O primeiro hospital da cidade começou como a enfermaria da CR3. Sério? Sim. O segundo cinema que Jardim teve era dentro do Clube da Comissão. A primeira igreja católica foi construída ali na Praça do Coreto, bem na frente do comando. O prédio da prefeitura. Também. A primeira escola mais estruturada, o Educandário Coronel Felício, obra deles. O aeroporto, um estádio de futebol, um asilo para idosos, até uma instituição para criança carente. Nossa, eles fizeram de tudo um pouco, então. Praticamente a cidade inteira nos primeiros anos. O próprio prédio do comando da CER3, que era imponente para a época, virou um marco, um símbolo desse poder organizador. E tem relatos que, no comecinho, a CER3 fornecia até energia elétrica para a vila, alguns gêneros básicos. Impressionante. Não foi só um projeto de engenharia, foi um projeto de construção de cidade mesmo. Totalmente, construção de cidade. E além dessa parte física, né, o legado tangível, os prédios, as estradas, as fontes falam muito de um impacto mais profundo, na formação da comunidade, no tecido social mesmo. Como é que foi isso? Esse legado que a gente não pega, né, o intangível, talvez seja o mais forte, mais duradouro. Pensa só, para aquela população que já vivia ali, meio dispersa, e para os milhares que vieram de fora, a CER3 foi o primeiro acesso organizado a serviços essenciais. Saúde, com a enfermaria que atendia todo mundo, educação, com o Educandário Coronel Felício, que dizem que não ensinava só a ler e escrever, mas civismo, patriotismo. Valores também, né? Exato. A comissão virou um polo de cultura, de esporte, de lazer. Tinha o cinema com as novidades da época, o clube social com bailes, eventos, as competições esportivas e um ponto que eu acho fundamental, as oficinas deles. As oficinas. Sim. Mecânica, marcenaria, serralheria, elétrica. Aquilo funcionou como uma verdadeira escola profissionalizante. Formou os primeiros técnicos, os primeiros operários qualificados da região. Gente que aprendeu um ofício ali dentro e depois abriu o próprio negócio, foi trabalhar em outras coisas. Quer dizer, moldou não só o espaço físico, mas a vida e as habilidades das pessoas. Deu profissão para muita gente. Exatamente. Tem um lado humano muito, muito forte nisso. Muita gente que hoje é de Jardim, ou os pais, os avós, nasceram na enfermaria da CR3. Que legal! Muitos casais se conheceram ali, começaram família nos eventos da comissão, nos bailes do clube, no cinema, ou só passeando na pracinha em frente ao comando, que era o ponto de encontro, sabe? O famoso footing. Namorando no banquinho da praça. Isso. Esse legado social, cultural, essa capacidade de juntar gente de todo tipo e origem e formar uma comunidade, um sentimento de pertencer a Jardim e desenvolver habilidades locais, tudo isso ajudou a criar a identidade da cidade. E num sentido mais amplo, né, a CR3 ajudou a espalhar a identidade brasileira, um certo modo de vida mais urbano, mais organizado, numa região de fronteira. Aquela brasilidade que a gente falou lá no começo. É uma história de construção em várias camadas mesmo, muito rica. Mas como tudo tem um fim, né? A CER3, como instituição, acabou sendo extinta em 1984, depois de quase 40 anos de atividade intensa ali. Pois é, o ciclo se fechou. E o que aconteceu com essa estrutura toda? Com os prédios, com o legado e, principalmente, como preservar essa memória tão importante para a cidade? Bom, com a extinção da CR3, o patrimônio todo, as instalações, num primeiro momento passaram para a administração do 9º Batalhão de Engenharia de Construção, o 9º BEC, que fica lá em Cuiabá. Certo. A estrutura aqui em Jardim virou tipo um posto avançado deles, chamado Residência Avançada de Jardim. Mas isso foi temporário. Não.
o Exército já tinha outros planos. Logo em seguida, no final de 85, foi criada uma unidade nova, a 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, a 4ª CIAE-CM-BMEC. Uma companhia de engenharia de combate, diferente da CR3, que era de construção de estradas, né? Exato, a missão é outra. Fazia parte de um plano maior de modernização do Exército na época, o FT-90, e a ideia era justamente que essa nova companhia ocupasse as instalações e, de certa forma, herdasse o papel estratégico ali na região que era da CR3. Entendi. Aí a implantação dela foi em 86 e em 87 ela já tinha autonomia administrativa e, anos depois, em 2000, para reforçar esse laço histórico, ela recebeu o nome histórico de Companhia Tenente Coronel Juvencio. Juvencio, quem foi? Juvencio Manuel Cabral de Menezes. Foi o chefe da comissão de engenheiros lá na retirada da Laguna, herói da Guerra do Paraguai. Então eles conectaram a unidade atual com esse passado militar ainda mais antigo da região. Que interessante, essa continuidade, mas com uma nova cara, uma nova missão. E essa 4ª Companhia, ela teve a sensibilidade de olhar para trás, de preservar a memória da CR3, que foi tão importante ali naquele espaço. Como fizeram para essa história não se perder? Tiveram sim. E as fontes mostram isso. E essa é a questão chave, né? Como garantir que um passado tão rico não se apague? O pessoal da 4ª Companhia, percebendo essa responsabilidade, principalmente o comando da época. Quem era? Em 1993, era o Major Molina. Ele teve uma iniciativa muito legal: criar um museu da CR3. Ah, um museu. Sim. No começo chamava Espaço Cultural da CR3. Hoje é a sala de exposição lá dentro do quartel. E foi um esforço bacana, que juntou militar, civil, gente que trabalhou na CR3, família, todo mundo doando coisa, foto, contando história. Que legal essa mobilização. Muito. E tem uma fala do Major Molina na inauguração, que está numa das fontes, que mostra bem a intenção. Ele disse algo como: muitas vezes a gente ouve que nosso povo não tem memória. Hoje a gente dá um passo, mesmo que tímido, para que pelo menos aqui esse ditado não seja verdade. O objetivo era esse: não deixar perder as referências daquela época, homenagear quem trabalhou ali. Bonito isso. E o museu hoje guarda coisas desde a Guerra do Paraguai até a história mais recente de Jardim Guia Lopes, com foco especial na CR3, claro. É aquela ideia da professora Rita Carmen Braga que está citada no documento. Preservar o patrimônio é manter viva a chama da memória de um povo. Faz todo sentido. E o prédio principal da CR3, o do comando? Também foi preservado. Aquele prédio bonito, símbolo da comissão, passou por reformas, revitalizações e hoje ele abriga a formação sanitária, que é o posto médico da 4ª Companhia. Foi inaugurado assim em 2018. Então a estrutura física mais importante da CR3 continua lá, viva, com uma função. Que bom que conseguiram preservar tanto o acervo quanto o prédio. Então, o que a gente tira disso tudo? Para mim, a história da CR3 e de Jardim é um exemplo muito forte, né? Quase um estudo de caso. Com certeza. De como esses grandes projetos de infraestrutura, que às vezes nascem de necessidades lá do governo central, podem mudar tudo num lugar. A geografia, a economia, mas principalmente a vida das pessoas, a alma do lugar. Exato. O legado é duplo. O que a gente vê, as estradas, os prédios. O tangível. E o que a gente sente, né? A comunidade que se formou, a identidade, as habilidades, a memória, que dura muito tempo depois que o projeto acaba. Fica claro para mim que a CR3 foi bem mais que fazer estrada. Foi a grande mãe de Jardim, né? A força motriz, sem dúvida. E essa história também mostra bem o papel fundamental que a engenharia militar teve no Brasil, né? Para ocupar, integrar, desenvolver o interior, as fronteiras. Uhum. Não era só abrir picada e fazer ponte. Era um processo muito mais complexo. De conectar região isolada, de permitir que as pessoas fossem morar lá, de criar economia e de ajudar a construir um sentimento de pertencer ao Brasil. Sabe? Aquela brasilidade de novo. Em lugares que antes eram muito isolados ou até mais ligados culturalmente aos países vizinhos. A CR3 foi, nesse sentido, uma construtora da nação, ali no Esso. Uma construtora da nação. Gostei dessa definição. E para quem acompanhou a gente até aqui, fica talvez uma última reflexão, né? Qual seria? Como é que essas forças que às vezes parecem distantes, né,
uma comissão do governo, um projeto de engenharia de décadas atrás, uma decisão lá de Brasília, como é que isso continua moldando as cidades, as comunidades onde a gente vive hoje? É verdade. Muitas vezes a gente nem percebe. Exato. Às vezes está ali, de forma sutil, no traçado de uma rua, no nome de um bairro, numa habilidade que é comum na região, que outros projetos, antigos ou atuais, podem estar definindo, talvez até agora mesmo, a história e a identidade do lugar onde cada pessoa que está nos ouvindo mora. Fica aí a pergunta. Uma ótima pergunta para a gente pensar sobre o nosso próprio lugar no mundo.